Houve um tempo em que as mudanças aconteciam devagar o suficiente para serem percebidas. Não porque o mundo fosse simples, mas porque o ritmo permitia a observação. As transformações tinham começo, meio e às vezes uma espécie de fim. Era possível notar quando algo mudava, e quando mudava, havia tempo para se adaptar. Vamos falar um pouco disso. No passado, para muitos, o telefone ficava na rua, preso a um ponto fixo. Para usá-lo, era preciso sair de casa, ter fichas, esperar a vez. O tempo da conversa era limitado. E isso moldava o comportamento, falava-se rápido, dizia-se o essencial. E a fotografia, podemos dizer que também seguia mais ou menos essa mesma lógica. Filmes de 12, 24, 36 poses. Cada clique exigia escolha. Não havia visualização imediata, não havia correção instantânea, filtros. Era preciso esperar a revelação. O erro fazia parte do processo e o tempo também. Fotografar era decidir, esperar e aceitar que nem tudo sairia como planejado. A tecnologia não era invisível. Ela impunha limites claros e, justamente por isso, organizava a experiência. Essas tecnologias não eram apenas ferramentas. Elas estruturavam o cotidiano, definiam ritmos, criavam intervalos. O telefone tinha o lugar do telefone. A câmera tinha a sua função, tinha o seu lugar. O uso não era contínuo. A tecnologia, de certa forma, entrava em momentos específicos e necessários e se retirava. Cada avanço vinha acompanhado de tempos distintos. O tempo do estranhamento, o tempo do aprendizado e depois o tempo da assimilação. Havia um intervalo entre o novo surgir e o novo se tornar normal. Em algum momento, isso muda. O telefone entra no bolso, a câmera se integra a esse aparelho e a imagem deixa de ser rara. Agora é possível apagar, refazer, repetir, o erro perde o peso, o tempo começa a encolher, não é mais necessário filme, não é mais necessário revelar, não é mais necessário esperar, a imagem se torna instantânea. E aos poucos, o instante passa a dominar a experiência. E falando em telefone e fotografia, vocês lembram? No passado, para pedir uma pizza, por exemplo, era preciso ligar para a pizzaria, falar com alguém do outro lado da linha, confirmar o pedido, confirmar endereço e esperar. Hoje, escolhe-se a pizza, o sabor, faz o pagamento, tudo pelo celular, sem conversa, sem muita espera. Quando a pizza chega, tiramos uma foto e antes mesmo de comer, já postamos nas redes sociais. O gesto deixa de ser apenas consumir, passa a ser registrar, compartilhar, performar. Mas a transformação não para por aí. Hoje, em muitos casos, não é necessário sequer capturar a imagem do mundo. Ela pode ser gerada. A cena pode ser criada do nada. A realidade pode ser simulada. A inteligência artificial produz imagens, textos, vozes, sem que um objeto original exista. A tecnologia parece não registrar o mundo. Parece que, de certa forma, passa a fabricá-lo. O mundo deixa de avançar em etapas e passa a avançar de forma exponencial. As transformações começam a ultrapassar a nossa capacidade de compreensão, uma novidade surge antes que a anterior tenha sido entendida, e quando começamos a aprender, tudo já mudou de novo. A adaptação vira corrida e a escolha uma reação. Já não se trata apenas de aprender a usar uma ferramenta, mas de tentar acompanhar um processo que não desacelera. Não há tempo para dominar, há apenas tempo para não ficar para trás. E isso impacta o trabalho, impacta negócios, o empreendedorismo, a comunicação, a forma como nos informamos
e tomamos decisões. Vivemos cercados de tecnologias que prometem facilitar a vida, mas exigem atualização permanente. Sistemas mudam, plataformas se reorganizam, regras são alteradas. Quase nunca há tempo para compreender os efeitos reais dessas mudanças. E aqui, calma. Algo precisa ficar claro. O problema não é a transformação. Talvez seria a ausência de espaço para interpretá-la. Informação não falta. Talvez contexto, falta tempo para pensar o impacto, distância para entender o que muda quando tudo muda ao mesmo tempo. E é nesse ponto que a pausa deixa de ser um luxo e passa a ser necessidade. Não uma pausa para negar a tecnologia nem para resistir ao presente, mas uma pausa para entender. Uma pausa para refletir como as transformações atravessam o cotidiano, reorganizam o trabalho, redefinem estratégias de negócios, alteram relações humanas e criam novos desafios para quem empreende, decide e constrói. É dentro desse cenário que o Conexão 21 também se transforma. Assim como tudo ao redor, ele deixa de caber em um formato único. Deixa de ser apenas um programa e passa a ser um canal. Um espaço que reconhece que o presente é complexo demais para ser explicado de uma única forma. Conexão 21 passa a reunir diferentes programas, com diferentes linguagens, diferentes tempos. Conversas, análises, webdocs, entrevistas. Não para oferecer respostas prontas, mas para sustentar perguntas relevantes. E talvez aqui uma palavra faça muito sentido: interseção. Interseção não é soma, não é mistura. É o ponto em que caminhos se cruzam. E ao se cruzarem, produzem algo que não existia antes. Tecnologia, negócios e vida não acontecem separados. Eles se atravessam o tempo inteiro. No trabalho, nas decisões, nas escolhas que parecem pequenas, mas mudam trajetórias. A inteligência artificial não é apenas técnica. Ela encontra o trabalho humano, encontra a experiência e nesse cruzamento redefine papéis, valores e responsabilidades. A inovação também não nasce no vácuo. Ela surge na interseção entre dor, necessidade e criatividade, entre centro e margem, entre o que já foi vivido e o que ainda está sendo inventado. Quando olhamos apenas para um desses caminhos isoladamente, vemos pouco. Quando observamos o ponto de cruzamento, o cenário muda. Interseção é esse lugar de pausa e observação. Não para desacelerar o mundo, mas para compreender as forças que se encontram nele. Esse programa nasce nesse ponto, no cruzamento entre tecnologia e gente, entre mercado e cotidiano, entre dados e experiência. Mais uma vez, não para oferecer respostas prontas, mas para sustentar perguntas relevantes. Porque, num tempo em que tudo muda, ao mesmo tempo, entender onde estamos e o que está em jogo nesse cruzamento, talvez seja a decisão mais importante a se tomar. Tudo está mudando e o Conexão 21 também muda. Mas aqui, em meio à velocidade do presente, existe um espaço para respirar, compreender, se aprofundar. Antes que a próxima transformação chegue sem que a anterior tenha sido entendida. Esse é o Interseção 21. Seja bem-vindo. Te aguardo na próxima edição. Curta e compartilhe. Até lá. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.
Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site